Olá, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a dinâmica dentro dos projetos de iluminação. Então, você pode estar se perguntando aí do outro lado, onde eu posso utilizar a dinâmica, né? E eu te respondo, nós podemos utilizar então da dinâmica nos projetos de iluminação em praticamente todos, né? Então, quando a gente fala de todos, a gente fala de todas as áreas de atuações em que a gente pode se especializar quando a gente fala de iluminação. Porque nós temos projetos residenciais, nós temos projetos comerciais, projetos corporativos, projetos hospitalares, projetos de grande porte, né, como aeroportos, terminais, né, de passageiro. Nós temos projetos voltados para a área de hotelaria, tá? Nós temos projetos relacionados, então, à área de museus, galerias de arte. Enfim, nós temos aí, então, uma área de atuação muito rica, muito ampla, né, em que a gente carrega esses princípios e a gente trabalha tranquilamente com elas dentro de cada uma dessas áreas, tá? O que a gente faz é, na verdade, direcionar agora alguma coisa que alguma teoria, às vezes, muito mais rígida, digamos, utilizada para projetos corporativos, eu posso aplicar em outras áreas, eu só diminuo um pouco a mão, muitas vezes, né? Ou a rigorosidade, porque em alguns projetos eu vou mais para a parte, como que eu posso te dizer? A gente caminha mais com a parte artística, né? Do efeito que eu quero proporcionar, daquela atmosfera, mas tem projetos que vai nos exigir mais com relação à técnica, a quantidade de luz e aonde ela precisa ser alcançada, tá? Nesse sentido. Então, quando nós falamos de dinâmica, né, vamos primeiro entender um pouquinho o que que vem a ser a dinâmica. Dinâmica é algo que está em movimento, e não tem nada mais em movimento do que a iluminação, principalmente quando a gente fala da iluminação que vem, né, da nossa referência maior, que é o Sol, tá? Então, voltando aqui na nossa aula, né, que é sobre as dinâmicas dentro de um projeto. Então, a gente pode trabalhar de duas formas, com a luz colorida e com a aparência ou temperatura de cor. São dois olhares distintos, né? Porque um a gente vai ver que ele vai estar concentrado mais na movimentação das cores, né, da luz, cor, tá? E a outra é onde a gente vai estar trabalhando, na verdade, com a temperatura de cor, né, da luz branca. E aí a gente trabalha, então, com a temperatura de cor mais amarela, mais neutra e mais branca, né? Então, para que eu possa trabalhar com essas temperaturas de cor, eu preciso entender as características e o que cada uma delas significa. Da mesma forma, quando a gente trabalha com a luz colorida, tá? Porque a gente sabe que as fontes de luzes, elas têm um índice de reprodução de cor, né? Que a gente conhece como IRC, mas que a gente agora está tendo também as informações do TM30, que é uma nova forma de fazer essa medição, né? Mas independente da forma, esses valores têm que ser apresentados para que a gente possa olhar para aquela fonte de luz e saber se ela é de boa qualidade ou não, né? Então, quando a gente trabalha com luz colorida, a gente perde esse indicador de qualidade, porque a luz colorida, ela de fato não valoriza as cores do ambiente, ela, muito pelo contrário, ela até distorce um pouco, né, conforme ela chega a determinadas cores de superfície, porque daí existe uma briga de cor com cor e sai uma terceira cor ali, né? Agora, com a temperatura de cor, né, a gente daí trabalha, então, recapitulando com a luz branca, luz amarela e luz colorida, tá? Então, vamos conhecer um pouquinho, né, como que começou, quero trazer para vocês aqui em relação a como começou mais ou menos esse olhar, que não é de agora, né, mas que é recente, tá? E que a gente precisa, então, agora olhar com mais calma, com mais detalhes para que a gente possa saber aplicar e utilizar nos nossos projetos, tá? Eu queria, na verdade, só fazer um adendozinho em relação à Philips.
a Philips, assim como alguns outros fornecedores que são mais antigos na área da iluminação, eles foram os pioneiros também em diversas pesquisas, não só de linha de produto, mas também do conceito da iluminação. E há muito tempo atrás, né? Quando eu falo muito tempo atrás, vamos lá, que esse material foi tirado do catálogo, né, do manual de iluminação de lojas da Philips de 2009. Mas veja, já faz algum tempo. Mas lá eles já estavam, na verdade, pensando na iluminação do futuro, né? E eles traziam como certo mantra para eles essa questão, né? Criatividade sem limite para atrair e encantar seus clientes. Então, aqui o foco dele estava mais para a área de projetos comerciais, mas a gente pode trazer isso para projetos residenciais ou qualquer outro projeto. Só para que a gente possa entender essa linha de raciocínio do que a Philips já estava trazendo para nós, tá? Trouxe, então, um conceito de ambicene, que é, na verdade, o quê? Um conceito de iluminação dinâmica projetado para ajudar a criar experiências de compra inspiradoras e significantes, né? Ou seja, fazer com que o cliente sentisse aquela atmosfera de forma diferente, tá? Porque ela se perguntava há muito tempo da seguinte forma, ela se questionava assim: por que que a iluminação da loja ainda é estática? Por que que a gente não pode criar algo diferente? E foi aí que eles foram nos apresentando o conceito deles, né? Enquanto que no passado, a iluminação podia meramente ser ligada ou desligada, hoje ela pode ser modificada de quase todas as maneiras imagináveis, tá? Por conta das tecnologias que cada vez estão, né, nos ajudando e contribuindo para que a gente ofereça projetos de iluminação com qualidade, tá? E o que que seria essa questão, né, dessa modificação, né? Porque agora a gente pode o quê? Alterar a cor, a gente pode alterar a sua intensidade, né, do ponto de vista da iluminação, tá? A gente pode alterar os tons de branco, e aqui nós estamos falando, né, da temperatura de cor, tá? Então, nós estamos falando de luz amarela, luz neutra e luz branca, e nós podemos alterar o seu direcionamento. Vejam aqui, ó, 4 itens importantíssimos, né, e que se a gente souber lidar nos nossos projetos, veja que projeto interessante a gente está entregando para o nosso cliente, né? Ele ter a possibilidade de trocar a cor, de trocar a intensidade, né? De trocar o tom do branco, da luz branca e trocar em alguns momentos o direcionamento, tá? Então, isso foi um avanço significativo, né, naquele momento para cá, que hoje pode ser às vezes banal, mas se a gente for parar para olhar, existem muitos projetos de diversas áreas que não utilizam dessas estratégias. Eu costumo dizer dessas ferramentas que a gente tem a nosso favor, né? Dentro de todas as informações que a gente tem no universo de iluminação, a gente vai adquirindo conhecimento e ferramentas, né? E técnicas, né? Nesse sentido. Então, tem muita gente que acaba esquecendo e faz sempre a mesma coisa. Então, é legal que a gente, né, dentro do possível, possa sempre rever alguns conceitos e ver de que forma a gente pode trazer eles para o nosso projeto, porque são diferenciais que a gente apresenta, em cada projeto, tá? Então, o que que ela queria com isso tudo, né? Ela quem? A Philips. Ela queria o quê, né? Com essa possibilidade de poder mudar o ambiente, né? Essa atmosfera, isso permitiria o quê? As lojas adaptarem-se para atender melhor seus grupos de cliente, suas necessidades e estratégias de comunicação. Porque um público jovem, ele vai querer algo diferenciado. E aí, um projeto de iluminação que tenha a alternância da luz colorida chama atenção. Agora, para um público mais maduro, mais conservador, não. Então, por isso que a gente tem que usar com cautela, identificar quem é o público que vai estar sobre aquele projeto, né? Ainda com isso, a gente tem aqui, né, o comportamento das pessoas, suas necessidades e expectativas estão sempre mudando. Então, a gente não pode projetar sempre igual a mesma coisa, porque nós, enquanto seres humanos, estamos sempre mudando também. Então, os projetos têm que também andar nessa linha de raciocínio, tá?
Está na natureza do mundo do varejo reinventar-se constantemente para se adaptar a essas mudanças. Então, principalmente, né, não só varejo, mas como projetos de hotelaria, de resorts, projetos de bares e restaurantes, tá? Essa linha de projeto, ela vai exigir uma dinâmica diferenciada, né? Então é isso que a gente tem que prestar atenção, porque daí sim seriam projetos que não poderia faltar, né, de pensar desse ponto de vista, tá? O grande desafio do varejo é perceber, estimular e criar os desejos de seus consumidores, adaptando seus pontos de venda com flexibilidade e a velocidade que o momento atual solicita. Então, né, aqui a Philips traz mais o olhar de projeto comercial, né, de lojas e varejos, mas essa parte que a gente veio aqui conversando, ela se aplica em qualquer tipo de projeto, tá? Quis trazer a Philips para que a gente pudesse perceber que as empresas, né, estão aí, né, e alguns pesquisadores estão aí para tentar trazer sempre novidade para a gente, e a gente precisa estar atento a isso, a estar participando de congressos, vendo palestras, estudando, lendo livros, tem sites dos fornecedores que trazem materiais riquíssimos, né? Tem sites de diversas áreas. Então, na verdade, né, o que a gente não pode é parar no tempo, tá? Temos revistas especializadas também, como a Lume Arquitetura, que tem um site que é maravilhoso, assim como a L mais D, onde a gente consegue navegar pela revista de forma virtual. Então, o que a gente tem que sempre arranjar um tempinho para estudar um pouquinho sobre as novidades, tá? Bom, e com isso, né, afinal, é muito mais fácil. O que que eles chegaram à conclusão, né? Que é muito mais fácil mudar a iluminação do que redecorar a loja. E de fato é, né? Porque a gente pode, por meio hoje da tecnologia, né, fazer a alternância, como a gente viu, da cor, da intensidade, da temperatura e do posicionamento por meio das luminárias, tá? E assim a gente pode o quê? Contribuir nos projetos, não só comerciais, mas, por exemplo, projetos de iluminação urbana, e aí a gente olha para a iluminação de fachadas, iluminação de monumentos, aqui comemorar datas, né, específicas, tá? É, projetos comerciais aqui, daí volta para lojas, né? Algumas coleções, tá? E valorizar o público-alvo e a tendência. Então, vejam os benefícios que a gente tem a nosso favor, tá? Então, dito isso, a gente vai ver, então, uma situação de um projeto comercial, e agora eu vou mais ou menos dizer a idade que eu tenho, porque há pouco tempo atrás, nós não tínhamos a tecnologia do LED da forma que nós encontramos hoje. Ele estava ainda engatinhando, e o que a gente conseguia, na verdade, é reproduzir a luz colorida nos projetos era ainda de forma muito precária, e é isso que eu queria trazer para vocês, só para que vocês pudessem, na verdade, entender que a gente trabalha com aquilo que a gente tem no momento. Então, isso daqui era o que eu tinha no momento, né? Hoje nós temos outra realidade, mas daqui 5, 6 anos, 10 anos, a gente vai olhar para trás e vai ver que hoje a gente trabalhava de determinada forma porque a gente tinha aquilo à nossa disposição, né? E muitas vezes pensar em estratégias antigas também ajuda a gente a trabalhar com projetos ou trazer essa bagagem de experiência em projetos novos, né? Porque às vezes a gente acha que vai acontecer de um jeito e o projeto meio que vai por um caminho que a gente tem que quebrar a cabeça aí para poder resolver né, as coisas que vão surgindo no decorrer de uma execução, porque no projeto tudo é possível. É na execução que vem as surpresas, né? Vem uma viga que não estava sendo prevista, vem aquele equipamento que não cabe em determinado lugar porque é muito grande, enfim, tá? Então, só para que vocês entendessem aqui um pouquinho como que a gente resolveu o problema que a cliente queria ter essa alternância de cores. Então, aqui no meio da loja, a gente propôs para ela, então, essa iluminação geral, não tão direcionada, lembrando porque a gente estava com receio de perder a fidelidade de cores dos objetos em que ela estaria expondo para vender, né? Então, a gente não direcionou luz colorida para nada, tá? Para nenhum elemento propriamente, apenas a gente fez o efeito no teto.
que num primeiro momento era para ser no negativo, como sanca, e essa cor sair de dentro, né? Só que quando a gente chegou e começou a fazer os furos para pôr as luminárias, a gente viu que aqui tinha uma viga, então não permitiria que a gente fizesse o movimento para dentro. Aí nós conversamos com os proprietários, né, e perguntamos se a gente poderia fazer então um rebaixo, né, no positivo, para que daí a gente pudesse jogar então essa luz colorida que ela desde o primeiro contato disse que queria. E eles deram um ok, então a gente fez. Então a proposta permaneceu, né, conforme a ideia inicial, apenas houve uma mudança ali no trabalho de gesso, tá? Antigamente a gente então não tinha as fitas de LED com sistema aí de RGB e tudo mais. Nós tínhamos duas formas de fazer a luz colorida acontecer no projeto, tá? Era utilizando gelatinas, utilizada ainda, por incrível que pareça, em muitos projetos, né? Ainda em projetos cenográficos, mas também em alguns projetos, tá? Um pouquinho diferenciado. Porque muitas vezes o que a gente encontra hoje da tecnologia do LED, essas cores aqui, pelo menos no sisteminha mais básico, né? Eles nos dão algumas cores que acabam limitando o projeto, e às vezes a gente precisa de outras cores que com as gelatinas, né, a gente consegue uma gama enorme, tá? Mas a gente tinha duas formas de trabalhar com a luz colorida. Então, ou com a gelatina, que daí era revestindo as lâmpadas tubulares, né, com a cor da gelatina que a gente queria, ou comprando uma lâmpada que já estava um pouquinho mais avançada nos estudos, já era uma T5, uma fluorescente mais fina, e que ela já vinha nas cores verde ou vermelha ou azul, ou seja, as três cores luz, as três cores primárias, né? Tinha também como outras marcas, né, mais duvidosas, que pintavam o vidro com a cor, né? Daí tinha também um pouquinho mais de cores. Mas quando a própria lâmpada vinha com essa composição interna, significava que era um produto de qualidade. E nesse caso, a cliente quis, ela deu ok para a gente trazer essa lâmpada, então o de melhor qualidade para aquele momento. Então, a gente trouxe, né, quatro lâmpadas vermelhas, tá? A gente colocou uma em cada lado, e percebam o detalhamento de projeto. A gente não colocou elas de forma aleatória, a gente padronizou. Então, o vermelho seria sempre a da ponta, a última, tá? Depois a gente colocou do lado a verde, né, no meio, e na outra extremidade a azul, para que quando a gente acendesse, todas as vermelhas estavam mais para dentro. Então, o sombreamento, o efeito ia ser igual, eu não ia ter diferença de sombra e luz ali por elas estarem em posicionamento errado. Então, vejam, são pequenos detalhes que fazem toda a diferença, né? Por mais simples que seja a solução que a gente encontre, porque muitas vezes o cliente tem um sonho, mas não tem o financeiro para que a gente possa fazer. Mas não é porque que ele não tem o financeiro, às vezes, para uma tecnologia X, que eu não posso ajudar ele com uma ideia Y, tá? Então, isso que é legal, é a gente também trabalhar com a nossa criatividade, senão a gente fica limitado. Ai, não dá para fazer porque o cliente não quer, ou porque não tem, né? Dá de fazer de diversas formas. É como eu disse, se o meu cliente não consegue comprar da tecnologia LED, a gente ainda encontra e ainda pode utilizar de recursos, tá? Para fazer a luz colorida. Não falei aqui de cima, mas a gente trabalhava com esses filtros, né? Tanto a gelatina também é considerada um filtro, mas ela é mais maleável, né? Porque ela parece, né? Uma folha de gelatina nesse sentido. E o legal é que a gente compra ela no tamanho de cartolina, então ela é grande, né? E dava para fazer ali bastante coisa com ela. Os filtros agora de vidro, né, eles eram já mais ou menos no diâmetro de uma lâmpada dicróica, de uma mini dicróica, só que não existia a troca de cor, né? A gente colocava dentro da luminária junto com a lâmpada, né, e prendia lá. Então a luz vinha com aquela cor conforme o filtro que a gente escolheu para pôr lá dentro. Não sei se você pegou desta fase, mas aqui onde eu moro a gente teve uma fase muito de projetos residenciais de colocar mini dicróica com luz azul dentro do box.
do banheiro, né? Foi uma febre aí que começou a usar, né? Então, hoje a gente pode utilizar de outras tecnologias e até alternância de cores. Olha só que bacana, né? Então, vejam como tudo é possível. É só a gente conhecer o que o mercado está oferecendo, tá? Bom, voltando então a falar do que a gente tem hoje de tecnologia, né? Trouxe um recorte de uma fita de LED com o sistema RGBW. O que isso significa? Que essa fita, tá, de média potência, e daí o fornecedor pode ter, na verdade, a fita de baixa potência, de média ou de alta. Vai depender do efeito que você quer no seu projeto, tá? Nesse caso, só a título de curiosidade para que a gente possa entender. Aqui ele está dizendo para nós que essa fita, então, tem o sistema RGB, ou seja, alternância de cor, tá? Então, provavelmente vai ser vendido o controlezinho para que possa fazer a troca de cor, né? E o W, que é o branco. E aí, esse branco é o que a gente precisa ver. Qual que é a temperatura desse branco que ele vem, tá? É aqui, ó, o branco amarelo, 2700 Kelvin, tá? Então, são detalhezinhos que às vezes no seu projeto você não quer esse branco tão amarelo, você quer um branco mais neutro, né? Mais intermediário, mais morno. Então, teria que daí olhar qual se eles te atenderiam, porque você está precisando de uma outra temperatura de cor aqui, além do sistema RGB, né? Vimos também em outra aula, quando a gente falou em especial de LEDs, né, a gente viu que existe, além das fitas, né, existem outros tipos de fita, que é a conhecida aqui nesse caso de fita de LED neon, né, porque ela é toda linear, né, não é pontual que nem essa que a gente viu, porque aqui ela é pontual, porque os LEDs estão de forma pontuais, tá? Aqui ele já faz lembrar, né, o neon de antigamente, só que com a diferença de ser maleável, né? Que a luz neon, na verdade, ela é física, né? Porque ela era de vidro, tinha toda uma estrutura própria para ela, uma tecnologia própria para ela, né? Aqui a gente consegue, então, fazer contornos, desenhos, também utilizando do recurso da luz colorida. E aí é ver o fornecedor que cores ele te atende, tá? E a gente já chegou a comentar sobre fibra ótica. E aí a gente tem a fibra ótica que traz a emissão pontual, mas eu trouxe o recorte da fibra ótica que a emissão é lateral, né? Ou seja, a luz dela vem correndo aqui na parte lateral da fibra. Então, o que a gente tem é esse resultado final, tá? E conforme a luz, a cor que está aqui dentro desta fonte, né? É, desse equipamento, a gente vai ver o resultado, então, do lado de fora na fibra ótica, né? Então, a gente tem como está trabalhando, na verdade, com diversas tecnologias, né? Tá com um projeto, veio a ideia de fazer a dinâmica com a luz colorida, então, olha só as opções que você tem aqui para trabalhar, né? Então, a gente já viu algumas. Então, é isso que eu sempre falo, a gente tem que estar sempre prestando atenção do que o mercado está oferecendo, né? Em se tratando de projetos, muitas vezes de shopping, né, de áreas grandes e tudo mais, o uso da cor ele é muito bem-vindo, desde que ele não prejudique as lojas, né? Porque as lojas precisam ter a fidelidade das cores, né? Então, cada loja tem o seu projeto de iluminação, mas a luz do shopping, né? Ela não pode interferir ali, senão ela acaba prejudicando, né? E normalmente não interfere, porque o que a gente vê na maioria das vezes é uma iluminação indireta para dar aquela luz mais ou menos geral, até porque eu tenho muita luz que vem das fachadas das próprias lojas, das vitrines, né? Então, normalmente, a iluminação do shopping como um todo, ela é de luz indireta, né, e cai. Então, aqui fica muito interessante trabalhar com a luz colorida, porque cria essa dinâmica e às vezes pode ser até uma forma de setorização, o setor azul, o setor verde, né, para que a pessoa não se perca lá dentro, tá? Então, existe aí diversas formas, né? E aí, agora a gente, então, falou de dinâmica por meio da luz colorida. Vamos olhar agora as possibilidades que a gente tem de dinâmica através da temperatura de cor, que a gente já viu no início dessa aula, quando o conceito da Philips trouxe para nós a possibilidade de mudar a cor,
a possibilidade de mudar a intensidade, né? E a possibilidade de mudar a temperatura de cor e a possibilidade de mudar o posicionamento. Então, aqui a gente tem projetos de qualidade. Por quê? Porque quando a gente trabalha com. Não é que o outro projeto não é de qualidade, tá? Depende da proposta. Quando eu disse aqui, a gente tem um projeto de qualidade, porque vejam o que está por trás quando a gente utiliza a alternância de temperatura de cor. A gente está, na verdade, né, a gente relaciona então com a mudança do espectro da luz. E esse espectro da luz a gente vê muito todo dia, né, e às vezes a gente não percebe com a movimentação do Sol, né, que está atrelada ao que? A iluminação circadiana, que já faz há algum tempo, né, aí que a gente vem, né, tendo mais estudos mostrando para a gente o quanto é importante um projeto de iluminação. O que está por trás de um projeto de iluminação? Que não é simplesmente comprar as luminárias, né? Então, aqui a gente está falando de trabalhar com esse espectro, tá? E poder, então, ajustar, né, o ser humano, a pessoa, o seu relógio biológico, porque nós estamos falando de uma iluminação circadiana, né? Nós temos aquele conceito de relógio circadiano, né? O nosso relógio biológico, que faz com que a gente esteja, que a gente, né, trabalhe, na verdade, que o nosso organismo, na verdade, ande da maneira certa. E a gente anda conforme o que a gente sempre andou, né? Como a natureza nos permitiu. Então, no momento da ausência da luz, é o momento de repouso, né? Só que agora, com a nossa vida, né, contemporânea, a gente ainda, na verdade, não está, muitos não estão descansando no momento de que teria que descansar. Muitos estão estudando, que seria no período da noite, muitos estão iniciando, né, seu serviço, porque trabalham no contraturno, mas a iluminação artificial, ela ajudou nesse sentido, para que a gente prolongasse o nosso dia. Senão, muitas coisas que a gente faz de noite não conseguiríamos fazer, tá? Nesse sentido. Mas voltando aqui nós estamos falando então de projetos que conseguem agora de forma artificial tentar simular a movimentação do Sol que acontece do outro lado, né, do lado de fora. Principalmente para ambientes que são muito isolados, né? Tipo, a gente vai às vezes em shopping, que a gente viu a imagem do shopping, e às vezes a gente não tem o contato externo, então a gente perde a noção do tempo lá dentro. A gente não sabe se está nublado, se tem sol, se está chovendo. A gente só percebe se está chovendo se a gente presta atenção nas pessoas que estão andando no shopping, se elas estão molhadas ou não, porque às vezes, né, acabam do carro indo até o shopping e se molham, né? Assim como projetos corporativos, né, e grandes escritórios que às vezes não têm esse contato com o exterior. Então, isso é muito interessante a gente proporcionar nos projetos essa mudança de temperatura para que a gente possa fazer essa leve indicação para aquele usuário que está ali. E ele, sem saber, né, o organismo dele vai mais ou menos trabalhar em relação a essa questão da atividade, no momento que ele está iniciando a atividade, no momento em que ele precisa, né, iniciando a atividade, no momento em que ele está com mais pico da sua atividade e quando ele começa a desenfrear a sua atividade, né? Por quê? Porque a gente está fazendo mudanças no espectro da luz. E aí nós temos indústrias já nacionais, tá? Que trazem essa tecnologia que regula, então, o quê? O ciclo circadiano, tá? Vejam aqui o recorte que eu trago, e a gente já vai ver um pouquinho mais sobre ele, das possibilidades quando a gente olha essa dinâmica por meio da temperatura de cor utilizadas em projetos hospitalares. Olha o avanço que esse hospital, né, ele está proporcionando na melhora dos seus pacientes, tá? Então, aqui a gente tem um pouquinho para poder ver das 6 horas da manhã, né, a temperatura de cor que ela pode ser ajustada e como ela vai se movimentando, né, conforme a movimentação do Sol, ó. E aí lá no final, às 19 horas, que o Sol também está se pondo, a temperatura de cor começa a preparar então o organismo para relaxar, né, para o descanso. Olha que interessante então a gente poder utilizar em nossos projetos, né, essa dinâmica
e olha os resultados que a gente pode contribuir, tá? Além disso, outros benefícios, né? Melhora o bem-estar geral, tá? Por quê? Por causa que a própria iluminação, ela trabalha de forma indireta no relógio biológico das pessoas, favorece o estímulo à correta liberação de hormônios, como o cortisol, que é o hormônio que tem que estar desperto durante o dia, tá? Então, durante o dia a gente tem mais luz, então a gente está ativo, mais qualidade de sono, porque de noite é o hormônio da melatonina que assume, então o cortisol ele reduz e a melatonina cresce para que ela possa fazer, né? Então a luz diminui, tá? O cortisol diminui, a melatonina aumenta, né? Então, se eu durmo com luz acesa, olha, eu já desregulando aqui essa movimentação aí, essa liberação de hormônio, porque daí o meu corpo não descansa, e daí eu não consigo entender por que que no outro dia eu não estou descansada, né? Eu estou sempre cansada, com sono, porque os hormônios que eram para trabalhar de forma tranquila, enquanto um repousa, o outro vai, e daí durante o dia quem estava alto desce, o outro sobe, não está funcionando, está tudo desregulado. Melhor performance no ambiente de trabalho, ou seja, se eu descanso bem, eu trabalho bem, né? Contribui para a redução do estresse, colabora na aprendizagem, olha, projetos de escolas, né? Isso é muito bacana, tá? Ajuda na resposta a tratamentos médicos, como a gente viu ali na imagem de um projeto hospitalar, e proporciona o ajuste do relógio biológico. Então, veja, o quanto de benefício a gente pode trazer num projeto de iluminação. E isso muitas vezes o cliente não se atenta, porque ele não sabe os bastidores que é as nossas escolhas durante o momento de pensar o projeto de iluminação. O cliente muitas vezes só vê o resultado final, mas ele não viu tudo aquilo que a gente teve que ver, as escolhas que foram feitas para que a gente pudesse chegar àquele resultado, né? Então, eu fico por aqui. Espero ter contribuído com esse olhar sobre as dinâmicas dentro dos projetos de iluminação, que é um assunto muito bacana, né? Existem aí diversas fontes de pesquisas que vai enriquecer aí. Eu trouxe apenas uma pontinha para que vocês pudessem ter essa percepção do que é um projeto de iluminação. Tá, joia? Bom, agradeço a atenção de vocês e nos vemos na próxima aula. Um abraço.